Jeremias capítulo 29. Versículo de número 11. E diz assim, ó: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... O fim o quê? Que desejades. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, diz o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pelos irmãos fiéis, Pai, que estão aqui para receber da Tua palavra. Eu oro, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam realmente abertos, para que nós possamos compreender com exatidão aquilo que você tem preparado para cada um de nós. Eu declaro, Pai, que nós estamos crescendo, nós estamos avançando, e essa palavra vai nos levantar de uma forma, Pai, poderosa por dentro, ao ponto de transformar as nossas vidas por fora. E essa semana, Pai, vai ser visto pelas pessoas que nós estamos mais alegres, mais fortes, que tudo na nossa vida está indo bem. Por quê? Porque a Tua palavra vai produzir resultados em nós. No nome de Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor reservou e pelo Teu Espírito que está neste lugar falando aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, que eu estou feliz demais de você estar aqui. Porque, de fato, existe uma única forma das nossas vidas sempre estarem indo de melhor a melhor. Existe uma única forma da nossa vida estar o tempo todo sendo acrescentada de coisas. E a forma que Deus utiliza para mudar a nossa vida e acrescentar coisas é exatamente quando nós nos expomos à palavra de Deus. Provérbios capítulo 4 diz que quando nós encontramos essa palavra, nós encontramos vida e nós encontramos também saúde para todo o nosso corpo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga para quem está perto de você, fala assim: nessa noite, você vai sair daqui ainda mais livre do que você entrou. Por quê, querido? Nós precisamos compreender algo. De fato, quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos do império das trevas. De fato, quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados do reino das trevas e nós fomos colocados no reino da luz, no reino do Filho, do amor de Deus. Isso aconteceu espiritualmente na nossa vida. Mas quando nós falamos a nível de alma, quando nós falamos a nível de intelecto ou de pensamento, quando nós aceitamos Jesus, essa área na nossa vida, ela não foi afetada. O nosso espírito foi renovado, o nosso espírito foi recriado, mas nós precisamos renovar a nossa mente. E a cada verdade que chega à nossa mente, essa verdade vai nos libertando, às vezes de doutrinas, às vezes de coisas que nós estamos trazendo da tradição da nossa família. E essa verdade, querido, que está escrito em João 8,32, ela serve para você, quando aceita Jesus, que Jesus é a verdade, ser liberto espiritualmente. Mas também fala, querido, de uma outra verdade, que é a cada versículo, a cada dia que você vai conhecendo essa palavra, verdades vão se tornando claras dentro da sua mente, e logo você vai se libertando de coisas que antes te aprisionavam, ou que antes te impediam de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Se uma pessoa, ela nascesse numa tribo de canibal, consegue imaginar comigo uma tribo canibal? E ela desde sempre, ela aprendesse que você matar pessoas para se alimentar é algo normal. Essa pessoa ia matar pessoas para se alimentar, sim ou não? Sim, porque uma verdade foi depositada dentro da mente dela. E enquanto essa verdade não for retirada e uma nova verdade for depositada dentro da mente dela, ela vai continuar na prática daquilo que ela aprendeu antemão.
Ou seja, é muito importante, irmãos, que nós diariamente venhamos estar conhecendo essa palavra, para que essa palavra possa estar querido, trazendo libertação na nossa mente, ao ponto de nós começarmos a abrir mão de práticas que muitas das vezes têm impedido Deus de mover e de se manifestar em determinadas áreas da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós já achamos que Deus é um Deus que trabalha com punição? Quantas vezes nós achamos que Deus ele está no céu e o tempo todo ele Aê! Glória a Deus, consegui. Obrigado, César. Aqui está verde. Glória a Deus. São coisas ao vivo, né, meu irmão? Você sabe que ao vivo acontece. Irmãos, deixa eu voltando naquilo que eu estava falando. Às vezes nós achamos que Deus ele é um Deus grandão. Eu sei que é difícil você imaginar grandão olhando para mim, não é? Porque eu sou bem pequenininho, mas se o Junão estivesse aqui, a gente ia conseguir entender melhor. Mas às vezes nós achamos que Deus ele está lá do céu, e Ele está olhando para a gente, e Ele está como se contemplando aquelas formiguinhas andando, e na hora que faz alguma coisa errada, Ele, raio, matou. Não é assim. Às vezes, porque nós não entendemos Deus, ou na maioria das vezes, as pessoas não entenderam realmente a forma que Deus age, ou quem Deus é, elas começaram a atribuir uma personalidade a Deus que na realidade não é de Deus. Às vezes nós achamos que Deus ele tem maior prazer em punir do que em abençoar. Sabe, irmão, deixa eu contar algo para você. Deus não tem prazer em punir, Deus tem prazer em abençoar. Quando nós lemos em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele falou assim: sou eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. O mundo pode falar assim: Deus quer destruir, Deus quer tirar, Deus quer punir. Sabe, irmão, não ligue para aquilo que o mundo diz, mas ligue para aquilo que Deus diz. E Ele diz: eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Quando Deus olha para mim e para você, querido, Ele não está querendo nos punir pelo nosso passado pecaminoso, mas Ele está querendo nos galardoar pelo futuro de escolhas certas que nós vamos ter. Sabe, irmãos, Deus ele está no negócio de promover, Deus ele está no negócio de perdoar, Deus ele está no negócio, querido, de transformar coisas. Deus está no negócio de pegar algo que o mundo não valorizava e transformar em algo que o mundo valorizava. Deus está, querido, em pegar pessoas que aparentemente para o mundo não tinham valor nenhum e de repente colocar virtudes, colocar habilidades através do Espírito e transformar essas pessoas em joias valorosas, em homens e mulheres de valor, querido, não segundo as nossas habilidades naturais, mas segundo aquilo que Ele pode ser nas nossas vidas. Sabe, irmão, entenda algo. Vamos renovar a nossa mente de uma vez por todas. Deus tem planos acerca da nossa vida. E o plano de Deus são bons planos. Deus preparou para mim e para você uma vida de paz. Você pode dar aquela respirada bem fundo comigo e falar assim, ó. É bom isso, não é? Você pode fazer de novo? Fecha o olho assim, fecha o olho comigo. E fala assim, ó, dá aquela respirada, fala assim, ó. Quantas vezes, irmãos, nós passamos dias na nossa vida e nós não conseguimos nem parar para dar uma respirada desse jeito, tamanhas circunstâncias estão nos enforcando, tamanhas circunstâncias estão nos oprimindo, tamanhos são as contas que nós precisamos pagar, tamanhos são os problemas que nós estamos enfrentando no nosso trabalho com os nossos filhos, tamanhos são os problemas que nós estamos enfrentando com relação ao nosso casamento. E aí, meu irmão, nós ficamos com o nosso foco nisso, nós ficamos com o nosso foco em resolver, nós ficamos com o nosso foco naquilo que está acontecendo por fora, quando o nosso foco deveria estar, querido, lá na paz que Deus já depositou dentro do meu e dentro do seu coração.
Deus preparou uma vida, querido, de paz para mim e para você vivemos aqui nessa terra. Diga assim: eu vou viver em paz. Abre comigo lá em João, capítulo de número 16. E eu quero que você entenda algo comigo. Deus nos chamou para vivermos uma vida de paz. João 16, verso de número 33. E Jesus diz assim, ó: e estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas o quê? Paz. Que coisa, meu irmão, que ele está falando? Olha o que ele continua dizendo. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus aqui estava falando para eles, querido, que estava chegando o momento da despedida. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: ei, está chegando a minha hora. Eu passei um tempo com vocês, mas eu estou indo para o Pai. Meu irmão, você já imaginou como que o coração desses discípulos começou a ficar perturbado? Os discípulos de repente conhecem, querido, a resposta para todas as interrogações deles. Os discípulos estão andando com Jesus, vê 5 pães e 2 peixes se transformar, meu querido, em milhares de pães e peixes. Aí de repente eles olham para Jesus, vê Jesus andando por sobre as águas e Pedro andando por sobre as águas. Aí de repente eles olham para Jesus e Jesus ressuscita 1, ressuscita 2. Aí chega uma hora Jesus fala assim: ei, está chegando a hora de eu ir. Você já imaginou o coração desses homens? Eles deveriam começar a se questionar: e agora quem vai multiplicar o pão? E agora quem vai transformar água em vinho? E agora quem vai pregar? E agora quem vai ensinar? E agora quem vai enfrentar os fariseus? E Jesus começa a falar para eles assim: ei, eu estou falando para vocês isso, para que vocês tenham paz. Irmão, que negócio doido é esse? Já pensou, você chega no seu trabalho, o seu patrão vira e fala assim: ei, eu preciso te falar um negócio para você ter paz. Você está sendo mandado embora agora. Ou chega um oficial de justiça na porta da sua casa e fala assim: eu vim trazer notícias de paz para você. Eu estou levando a sua televisão, o seu carro. Estamos bloqueando a sua conta bancária, mas eu estou falando para vocês terem paz. Que negócio doido. Sabe, irmão, mas sabe o que Jesus estava querendo ensinar para eles? Jesus estava falando para eles assim: ei, a vida de paz que eu reservei para vocês, a paz que eu reservei para vocês viverem, não é uma paz que é influenciada pelas circunstâncias que vocês estão vivendo. Eu estou abandonando, mas você vai estar em paz. Vocês estão se sentindo desamparados, mas vocês vão ficar em paz. Pode parecer que o dinheiro não dá, mas você vai estar em paz. Pode parecer que você está com problema no casamento, mas você vai estar em paz. Por quê, querido? A paz que Deus planejou para nós vivermos não é uma paz que depende das circunstâncias. Se nós estamos com dinheiro, nós estamos com paz. Se nós estamos sem dinheiro, nós estamos em paz. Se está tudo bem no nosso casamento, nós estamos em paz. Se não está tudo bem, nós estamos em paz. Por quê, querido? Nós não andamos por aquilo que o exterior diz para nós. Nós andamos por aquilo que nós temos dentro do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, aquilo que foi implantado no nosso coração, é justiça, paz e alegria. Quando nós aceitamos Jesus, querido, uma porção de justiça, paz e alegria foi depositada dentro de você, para que diariamente você desfrutasse da justiça, paz e alegria vinda de Deus. As boas novas chegaram, estamos em paz. Se as más notícias chegaram, nós vamos continuar em paz. Por quê, querido? Aquilo que o mundo diz, ou aquilo que está acontecendo de uma forma exterior na nossa vida, não vai mudar aquilo que Deus já está fazendo dentro do nosso interior. O fato de problemas se levantarem na nossa vida, não vai mudar a realidade ou a verdade de que Deus está trabalhando em nosso favor.
Sabe, irmão, o ter problema ou não ter problema não vai mudar a nossa vida, porque o que muda a nossa vida é o Deus que nós servimos. E se Deus não muda, nós sempre vamos ter justiça, paz e alegria todos os dias para nós desfrutarmos. E Jesus vira para os discípulos e ele estava ensinando essas verdades para ele. E eles falam assim: ei, fiquem tranquilos. Eu tenho vos dito todas essas coisas, mas vocês precisam ter paz, porque eu sou maior do que todas essas coisas. Afinal de contas, eu venci o mundo. Sabe, irmão, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem com um guia. Se nós formos fazer um passeio numa floresta, e nós chegarmos nessa floresta, e nós não estivermos com um guia experiente, nós vamos ficar atribulados, nós vamos ficar com medo, nós vamos começar, querido, a se ver perdidos no meio da floresta. Mas se a pessoa chega para você e fala assim: ó, esse aqui é o Marcos, o seu guia, já faz 50 anos que ele é guia nessa floresta, ele passa mais tempo dentro dessa floresta do que fora dessa floresta, ele conhece cada árvore que tem nos caminhos dessa floresta. Meu irmão, você ia ficar tranquilo ou você ia ficar atribulado? Tranquilo. Sabe, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Aquilo que nós lemos lá no Salmo 23 é verdade. Deus, Jesus, é o nosso guia. É por isso que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz: é aquele que me guia a pastos verdejantes. É aquele que me guia a águas de descanso. Pastor, mas esse mundo doido, eu não sei, pode vir o bombardeamento de qualquer lado, pode vir a dificuldade de qualquer lado. Meu irmão, fica tranquilo, porque tem um Deus cuidando de você, que Ele estava no passado, Ele está no presente, Ele está no seu futuro. Nada pode surpreender a Deus, nada pode pegar Deus de surpresa. Aí você fala: pastor, mas eu não estava esperando por isso. Fica tranquilo, querido, Deus já sabia que ia acontecer, por isso Ele já proveu aquilo que você precisa para sair da situação. Porque Ele preparou uma vida de paz para mim e para você vivermos nessa terra. Sabe, irmão, e Deus não apenas preparou, como Ele tem expectativa. Ele deseja que nós venhamos andar nessa paz. Ele deseja que nós venhamos cumprir com excelência esse propósito. Meu irmão, quer ver uma pessoa frustrada? É aquela pessoa que você faz um bolo para dar para ela, e você vai lá, a mulher vai e fica lá 40 minutos de forno, aí fica batendo, e aí não tem batedeira, tem que bater o ovo na mão, tem que fazer a clara em neve na mão, e vai aquele esforço. Aí chega para a pessoa, dá o bolo, e aí a pessoa não come nem um pedaço do bolo. Quem fez o bolo fica frustrado, sim ou não? Sim, por quê? Você dedicou atenção, você foi no supermercado comprar os ingredientes, você gastou coisas para fazer aquele bolo, você tem expectativa acerca da pessoa comer o pedaço de bolo e fazer igual a Ana Maria Braga fazia antes, não é? Ela, e passar por debaixo da mesa. Você lembra disso? Eu assistia, meu irmão, naquela época. Agora eu sou crente, não assisto mais essas coisas. Sabe, irmãos, ainda que quando você era criança, você ganhasse meia da sua avó, a sua avó, ela tinha expectativa em você dar um sorriso para ela por causa da meia que ela te deu. Sabe, às vezes acontece com Deus assim. Deus, Ele tem um estilo de vida, ou Ele tem um plano para nós vivermos aqui nessa terra. E quando nós não vivemos esse plano, ou nós não desfrutamos da vida que Ele planejou, querido, Ele não está plenamente feliz, porque Ele fica feliz com a sua felicidade. Deus, Ele fica alegre com a sua alegria. Sabe, assim como um pai planeja coisas para o seu filho, Deus também tem planos para mim e para você, e Ele vai ficar feliz quando nós estivermos vivendo a excelência de cada um desses planos. Diga assim: eu vou viver uma vida de paz. Você pode abrir comigo lá em 3 João, capítulo de número 1. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Pedro, João.
Irmão, como essa musiquinha me ajuda até hoje a achar os textos, principalmente no Velho Testamento. Se você não conhece, pede para as professoras do departamento infantil te ensinar. Vão começar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí, vão cantar os 66 livros para você lá. Então, irmãos, vamos ler 3 João, capítulo de número 1, versículo de número 2. Na realidade é só um capítulo, né? Então é o versículo aí de número 2. E ele diz assim, ó. Amados, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Diga, você pode ler comigo, independente da sua versão. 1, 2, 3 e diga, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sabe, irmãos, aqui fala de uma expectativa acerca de uma pessoa. E aqui ele está dizendo, faço votos pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Queridos, nós precisamos entender algo. Quando o escritor, ele está escrevendo aqui, ele estava falando de uma expectativa que ele tinha acerca de algo acontecer na vida de uma outra pessoa. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. De sorte, se Deus ele tem planos de paz e tem expectativas acerca das nossas vidas, nós como filhos que imitam de uma forma excelente o nosso Pai, nós precisamos, querido, ter expectativas acerca da prosperidade, da saúde, da paz e da vitória do nosso irmão. Fala para quem está perto de você e fala assim, faço votos para que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Só que, meu irmão, é muito interessante algo, sabia? Porque aqui o escritor, ele está falando assim, ó, eu desejo que você seja bem por fora, assim como você é bem por dentro. Então existe um princípio, existe algo que nós precisamos ter na nossa vida, para que nós possamos estar bem por fora. Para que nós possamos estar bem por fora, nós precisamos primeiramente estar bem por dentro. Caso contrário, querido, ainda que nós venhamos apenas aceitar algumas coisas de uma forma exterior, nós não vamos solucionar o problema, porque aquilo que determina o que está acontecendo do lado de fora, é aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Se nós estamos com alguma doença dentro do nosso corpo, logo o nosso exterior vai sentir, logo as pessoas vão poder contemplar, por quê? Porque existe um problema lá dentro. A vontade de Deus, querido, é que nós venhamos começar a ser detalhistas em algumas coisas. Que nós venhamos começar a acertar algumas coisas na nossa mente e acertar coisas do nosso coração, renovar a nossa mente, renovar algumas verdades que já começaram a descer para o nosso coração, para que nós não venhamos viver uma vida de tribulação como nós temos vivido, que nós não venhamos viver uma vida de medo como nós temos vivido, que nós não venhamos viver uma vida sendo levados pela pressão como nós temos vivido, mas meu irmão, se a tempestade bater, nós vamos estar em paz. Se os problemas se levantarem, nós vamos estar em paz. Mas essa paz só vai guardar o nosso coração quando nós aprendemos a cuidar da nossa mente e do nosso coração. Deus tem expectativa acerca da nossa paz. Deus tem planos de paz para mim e Deus ele tem planos de paz para você. Mas nós só vamos viver esse plano de paz quando nós começamos a fazer aquilo que eu falei para você lá no começo. Renovar a nossa mente de algumas inverdades que têm dominado a nossa mente, lançando fora essas inverdades e colocando dentro da nossa mente apenas as verdades. Quantas pessoas, irmãos, já chegaram para nós e já lançaram sobre as nossas vidas palavras de desânimo?
Quantas pessoas já chegou para você e disse que você é feio? Alguém já falou para você que você é feio? Amém ou não? Falou ou não falou, irmão? Vamos dar a mão então, tudo junto, porque alguém já te chamou de feio. Mas agora, você se acha feio só porque alguém disse algum dia que você é feio? Sim ou não? Tem gente que eu não senti firmeza. Então faz assim, ó. Ô coisa linda, faz assim. Faz, irmão, de verdade. Isso vai mudar alguns conceitos dentro da sua mente. Bem, e fala assim, ó. Ô coisa linda. Meu irmão, você é criação de Deus. E se Deus te fez, você é bonito, você é belo. Querido, existem virtudes em você. Porque a beleza não está no cabelo, a beleza não está na cor da nossa pele, a beleza está em quem nós somos, querido. Filhos de Deus, imagem e semelhança dele. Aleluia. E querido, se Deus planejou uma vida e uma forma para nós vivermos aqui nessa terra, nós precisamos viver, nós precisamos andar segundo isso. Como? Renovando a nossa mente, conhecendo verdades e lançando de lado as mentiras. Não é porque o diabo te diz algo que isso vai ser verdade na sua vida, porque a verdade não é aquilo que o diabo diz, mas é aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Amém ou não amém? Abre lá comigo em Salmo 91, vamos ler algumas verdades lá então. Quando você chegar lá, diga: a minha vida está repleta de paz. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou cheio de problema. Irmão, entenda aquilo que eu estou falando para você. Aquilo que vai guardar o seu coração, vai guardar o seu coração com problema ou sem problema. Porque a paz que Deus colocou para nós vivemos aqui nessa terra, é uma paz que não é influenciada pelos problemas. Ah, pastor, mas a minha paz está sendo influenciada. Por quê? Porque você está deixando essa paz ser influenciada. Olha o que ele diz no Salmo 91. E ele diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diga assim comigo: descansará. E ele continua falando assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E ele diz assim, pois cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. As circunstâncias dizem assim, vai dar errado. As pessoas dizem assim, vai dar errado. Mas quando nós cremos em Deus, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós falamos assim, vai dar certo. Sabe, é muito interessante e eu vou me dar a liberdade de compartilhar isso, mesmo sem pedir autorização. E a Kelly me contou uma historinha essa semana, depois de um horário do almoço, que é a história de um casal que está até aqui na igreja. Eu não vou falar o nome agora não. E esse casal, eles abriram um restaurante. E meu irmão, a Kelly me disse que assim, exatamente no lugar onde eles abriram esse restaurante, anteriormente tinha um outro restaurante. E esse restaurante, ele faliu. Esse restaurante fechou. E aqui ele estava me contando que as pessoas, quando elas olhavam para o ponto e olhavam para a situação, elas viam assim, não vai dar certo, porque já deu errado com o outro, vai dar errado nos próximos que abrirem o mesmo ramo de atividade. E é interessante, meu irmão, que esse casal abriu um restaurante no mesmo lugar que esse outro restaurante tinha falido. E, meu irmão, está dando certo para eles. E você quer que eu falo para você? Vai dar mais certo. E vai dar mais certo. E daqui a pouco as pessoas vão entrar no restaurante deles e vão falar assim, conta para mim, qual que é o segredo do sucesso? Eles vão poder falar, é Deus no meu negócio. Amém?
Sabe, queridos, então, se as pessoas olham e falam assim, deu errado para todo mundo até hoje, querido, para você vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus é aquele, querido, que te guarda, como nós lemos no Salmo 91, Ele é aquele que te coloca, querido, por debaixo das asas dEle, e pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer seguro. Por quê? Porque não é a circunstância que garante a nossa paz, não é a circunstância que garante a nossa vitória, mas é o Deus que nós servimos, querido, que é o nosso escudo, que é o nosso baluarte, que é o nosso bom refúgio. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então quer saber de uma coisa, meu irmão? Pode os políticos serem os mais corruptos do mundo, pode todo mundo roubar, se você ser fiel a Deus, não vai faltar comida na sua casa, os seus negócios vão prosperar e tudo na sua vida vai dar certo. Sabe, irmão, pode todo mundo fazer errado na política, pode todo mundo fazer errado em tudo quanto é coisa, não importa, porque Deus vai cuidar de você segundo a sua fidelidade. Porque o Salmo 91 mesmo começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, deixa eu beber água, peraí. Aleluia, é muita empolgação. Sabe, irmãos, habitar, permanecer, estabelecer residência. Você está num lugar o suficiente, ao ponto das pessoas, quando elas olharem para você, elas saberem onde elas podem te encontrar. Nós precisamos ter na nossa vida um lugar de permanência, que as pessoas, quando elas olharem para mim e para você, elas vão falar assim, ele é o Leandro de Jesus, ela é a Marta de Jesus, ela é a Dalva de Jesus, é o Júnior, é o Samuel, e as pessoas quando olharem para a gente, e elas falarem assim, alguém bater na sua casa, domingo, 7 horas da noite, e falar assim, onde ele está? Ah, com certeza eles estão na igreja. Ah não, meu irmão, você tem que ficar mais feliz com isso. Então vamos lá, de repente uma pessoa, uma visita, um parente seu quer fazer uma surpresa para você, ele chega na sua casa e vai lá, quase derruba o seu portão, e aí a vizinha olha assim, meio estranho, e fala assim, oi, pois não, posso ajudar? Não, eu sou um parente que há anos eu não vejo, o meu familiar mora aqui, eu quis fazer uma surpresa, mas, nossa, em pleno domingo, 7 horas da noite, ele não está em casa. Aí a vizinha vai olhar para ele e fala assim, ixi, 7 horas da noite, com certeza ele está na igreja, porque ele não falta. Aleluia! Aí meu irmão está lá e está caindo o céu, está dando tudo errado, está pegando fogo. Aí meu irmão, as pessoas começam sem saber o que fazer. E de repente elas lembram, peraí, tem o Marcos, tem o João. Não, pode ir lá conversar com eles, que com certeza eles estão em paz, com certeza eles estão em alegria, com certeza as coisas estão dando certo para eles. As pessoas precisam ter em mim e ter em você, querido, um lugar de refúgio. Assim como nós temos em Deus o nosso lugar de refúgio. As pessoas precisam saber quem servimos. As pessoas precisam saber dessa paz que ocupa o nosso coração. As pessoas precisam saber que nós não somos afetados por aquilo que acontece lá fora. Como Paulo mesmo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia após dia e de dia após dia. Está ruim por fora? Não estou nem aí, porque está bem por dentro. E se está bem por dentro, querido, por fora, vai ter que se alinhar. Aleluia. Não, mas não, querido, vai ter que se alinhar. Não, mas as circunstâncias são maiores, e o problema é isso, e o problema é aquilo, e nunca julgar um negócio desse a favor, querido, vai ter que se alinhar. Por quê? Porque a verdade que existe dentro de nós, o Deus que existe dentro de nós é maior do que todas as outras coisas, querido. Se preciso, querido, vão criar coisas. Se preciso, querido, vai se manifestar de uma forma diferente, porque a palavra vai ter que se cumprir. Aleluia. E eu me recordo, querido, quando eu falo disso, eu me recordo de Abraão.
Eu me recordo, meu irmão, de Abraão subindo ali no monte para entregar o sacrifício de Isaac. E ele vai lá, há anos, estava esperando a promessa chegar. De repente Deus vira para ele, ó, vai para o monte lá que você vai sacrificar o seu filho para mim. E meu irmão, quando Abraão ele começa a andar, chega no pé do monte, vira para os servos e fala assim, ei servos, fica aqui que nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Eles estavam indo em 2, o projeto era sacrificar 1, ia ficar 2 menos 1, 1. Amém? E aí chega no meio, Isaac segurando a lenha, o cutelo, o fogo, fala assim, pai, tem o cutelo, tem o fogo, tem a lenha, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Abraão poderia ter falado, filho, deixa eu abrir o jogo para você, você é o sacrifício. Não, querido. Abraão disse, Deus proverá o cordeiro para si. Sabe, irmão, Abraão tinha uma convicção no seu coração, que Deus não é aquele que dá e que tira. Abraão sabia, querido, que se precisasse, Deus ia precisar fazer coisas que antes ele ainda não tinha feito, mas Isaac deveria continuar vivo, porque existia uma promessa, que dele seria feita uma grande nação, a descendência seria dominante por toda a terra, e Abraão falando, nós vamos voltar, filho, Deus proverá o cordeiro, e quando Abraão vai sacrificar Isaac, querido, Deus fala assim, para tudo, Abraão! Não levante a mão contra o seu filho, porque eu já vi a sua fidelidade. E eles olham para o lado, e de repente eles veem no alto do monte, um sacrifício. Eles veem um animal, que eles poderiam sacrificar. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. A sua fidelidade a Deus, a sua convicção nessa palavra, vai fazer com que o socorro venha de onde você menos espera. Mas deixa eu falar algo para você, ele vai vir. Porque se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus disse que Ele ia suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, como está escrito em Filipenses 4,19, querido, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Pastor, mas não tem dinheiro para comprar comida em casa. Sabe, irmão, não chora não, querido. Sabe, não comece a ficar atribulado, não. Levanta a mão para o céu e fala, Pai, obrigado porque a tua palavra diz que você nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não vai ser assim na minha casa. Então na minha casa prosperidade está chegando, comida está chegando, alegria está chegando. E sabe o que vai acontecer? Você vai tirar os seus olhos da situação natural. Você nesse exato momento vai lançar os seus olhos no Senhor. E aí, meu irmão, você vai se lembrar da paz que estava dentro do seu coração. Porque, irmãos, a paz nunca sai de dentro de nós. Da mesma forma que Deus depositou amor dentro dos nossos corações, da mesma forma que Ele depositou fé, Ele depositou também alegria e paz dentro dos nossos corações. Então, meu irmão, a paz está ali, mas muitas vezes nós nos esquecemos que ela está ali. Porque nós ficamos tão interagidos com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que está diante dos nossos olhos, que nós acabamos esquecendo da paz que permanentemente ocupa o nosso coração. E porque nós nos esquecemos, nós deixamos de usá-la e de andar nela. Então não é que a paz saia do nosso coração, é que nós deixamos de olhar para a paz que já existe dentro do nosso coração. Nós esquecemos de olhar para as verdades que já foram depositadas dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Da mesma forma que às vezes nós esquecemos de alimentos na nossa geladeira. Da mesma forma que nós esquecemos de alimento nas nossas despensas. E quando você vai lembrar, já estragou, já passou do prazo de validade, ele estava ali. Você podia desfrutar dos resultados e dos benefícios desses alimentos, mas porque você não estava vendo, porque você não estava lembrando, porque você não estava passando tempo com aqueles alimentos, eles precisaram o quê? Ser lançados fora.
aquilo que Ele podia desfrutar, realizar na nossa vida, trazer energia para nós, Ele não pôde, não porque Ele não estava lá, mas porque nós não usamos Ele. Sabe, deixa eu lembrar algo para você. A paz está com você o tempo todo. Você está no seu trabalho, tem paz no seu coração. Você está na sua família, tem paz no seu coração. Você está em qualquer momento, existe uma paz dentro